Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeiro, estou de volta com o programa Super Dicas da Degrau Cultural, voltado a orientar aí os estudos dos futuros candidatos do concurso para soldado da PM do Rio de Janeiro. Calma, deixa eu repetir isso aqui, que eles não são futuros candidatos, já são candidatos. Vamos lá de novo. Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeiro, estou de volta com o programa Super Dicas da Degrau Cultural, voltado a orientar os candidatos do concurso para soldado da PM do Rio de Janeiro. Estamos aí repercutindo a escolha da FGV como organizadora do concurso para soldado no lugar do IBAD, né, que teve seu contrato rescindido aí após falhas na aplicação das provas. O primeiro episódio do Super Dicas, voltado aí para essa análise da banca FGV, já está no ar aqui no nosso canal. Nós falamos com o professor Márcio Peixoto, que orientou aí o estudo dos candidatos em torno da disciplina de Direito Administrativo e Legislação da PM. E nesse segundo episódio aqui, eu estou trazendo aqui o professor Tiago Nicol, que vai aí comentar, né, a prova, o que se espera dessa prova da FGV em torno da disciplina de matemática. Nicol, muito obrigado aí pela sua participação, mais uma vez aqui no Super Dicas, né? Valeu mesmo aqui por estar presente, para poder falar aqui com os nossos alunos e futuros alunos, mestre. Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei que horas vocês vão assistir, já que vai estar gravado, né? Obrigado, Luiz, obrigado, Degrau, aí, por estar contribuindo com os nossos alunos de maneira bem prática, bem direto ao ponto da matemática, né? E poder agregar valor. Tenho certeza que essas super dicas sempre fazem grande diferença nos nossos candidatos, né? Para dar um norte para eles, né? Na orientação dos estudos. Com certeza. E esse norte é preciso porque houve uma mudança de banca organizadora, né? E toda mudança de banca organizadora altera aí, né? Toda, talvez, a forma de estudar para o concurso. Mas antes da gente efetivamente fazer essa análise da FGV, eu queria que você comentasse aí. Pegou você de surpresa? Será FGV ou não, mestre? Você já imaginava que seria mesmo FGV? Então, assim, não pegou de surpresa, né? Porque se você parar para observar, né, Luiz, assim, a FGV ela vem pegando todos os concursos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, na esfera estadual, ela já fazia a prova de oficial da PEMERG, né? Ela já fazia a prova de oficial do Corpo de Bombeiros. Então, ela vai fazer a prova da Cefaz, RJ, né? Produtor fiscal aí do estadual. Ela assinou um grande contrato com a Prefeitura do Rio, né? Para fazer para as secretarias. Então, para a Secretaria de Fazenda, ela vai fazer o concurso. Para a Secretaria de Educação, da qual já foi servidor, ela também vai fazer concurso, né, para professor. Então, assim, ela tem pego tudo que é concurso aqui no Rio de Janeiro. Então, para mim, não é surpresa, né? Acho que é mais do mesmo aí, tá? Mas a gente ficou toda na dúvida, né? Chegou a ficar acompanhando os processos, apareceu aquele IDECAN lá no sistema, a gente ficou meio assim, será que não vai ser? Vai ser o IDECAN e tal? Mas acabou que ficou sendo mesmo a FGV, né? Exatamente. Então, para mim, não foi não. Legal, mestre. E aí, o que muda na preparação dos candidatos com a escolha da FGV, cara? Antes era o IBAD, né? E agora a FGV. É engraçado você comentar isso, porque assim, eu até falo com alguns colegas, né? Galera, eu mandei para a equipe, né, aqui da Degrau, nós fizemos a resolução da prova. Então, a gente mandou para os alunos, de maneira geral, entramos com recursos em matemática, de 10 questões, entramos em 5, né? A prova veio... eles tentaram... Eu brinco em sala de aula, quando eles falam assim, não, galera, o IBAD fazia muito bem feijão com arroz, né? Aí tentou fazer o filé mignon, queimou o filé. Por isso que deu aquele problema todo na prova, né? A diferença, Luiz, assim, é que, pelo menos na minha disciplina em matemática, é uma prova um pouco mais difícil, tá? Comparando com o IBAD, tá um pouco mais difícil, só que as questões são redondinhas. Então, dificilmente você entra com recurso e consegue anular uma questão, porque geralmente elas são bem, pelo menos na minha parte, né, são bem criteriosas, fica bem tranquilo. A banca não dá margem para recurso, não, de questão. não. São questões bem objetivas, questões assim, realmente que, não, preto no branco, seria isso? Isso. Pode ter um nível de complexidade maior, mas ao mesmo tempo não tem espaço para, não, ele teria que ter falado tal coisa aqui para poder não deixar. Não, é bem objetivo no que ele quer na ideia.
Tá? Muito bom. E isso é bom até, de certa forma, para o candidato. Por mais que seja um pouco mais difícil, pelo menos não dá margem para criar essa confusão que aconteceu no concurso de Bade, né? É Eram um 10 questões, desgaste, né? 5 ou 6, né? Eram É, passíveis de é, anulação, ou seja, como é que o isso. candidato seria avaliado de forma adequada, né? Em matemática. É um desgaste, você para pensar, né? Pô, entra com recurso, formulário, tal, poxa, não é legal, Exatamente. né? Então, Ainda mais no histórico, né? Que a PN já teve do concurso anterior em relação a questões, né? Também passíveis de anulação, que acabaram não sendo anuladas e que, na época, colocaram o exatamente. concurso aí na justiça, né? E aí você então acredita que o nível de prova vai ser mais alto do que o da FGV? Que tipo de questão, por exemplo, assim, a FGV costuma fazer em matemática? Trabalha muito cálculo, usa imagens? Como é que é a prova da FGV efetivamente no que tange aí a matemática? Como Tá, costuma ser, beleza. né? Como costuma ser, né? Sim. Interessante pergunta aí. Tem que lembrar da seguinte coisa, né? A gente trabalha numa prova na qual o nível de escolaridade é nível de escolaridade médio, né? Então a gente tem que trabalhar dentro desse universo. É engraçado você falar isso, perguntar isso, porque eu costumo ajudar a galera no Instagram e tal. Então ontem mesmo eu coloquei uma questão lá para eles resolverem, né? Sempre botar lá a questão do dia. E era uma questão de frações, né? Só que era uma questão de nível superior, era para a área de economia, para um cargo, agora acho que era um tribunal de contas desse daí agora, cara. Então, assim, era uma questão de um texto enorme, tipo padrão Enem, né? Aí tinha uma figura, ele pedia a fração que era basicamente era um esquema de canos, aí tinha uma entrada X, que era onde entra a água, ia sair no Y. Só que iam ter várias bifurcações, né? Até chegar lá no Y. Aí quer saber a fração resultante que ia chegar de água lá no ponto Y, né? Então era um texto enorme, tal, contextualizado, padrão Enem mesmo, assim, prova de vestibular, né? Então, assim, era cansativo. O candidato ficar olhando, lendo, voltar no esquema para poder analisar, separar, fazer a conta. Então, era uma questão com um texto grande e com uma conta grande a ser feita. Não era difícil, era complexo, né? Ficava complexo justamente por causa do esquema, tal. Só que, assim, no nível médio, tá? Normalmente as questões são mais objetivas, são textos menores, né? Às vezes são perguntas com, sei lá, com uma linha. Se eu peço alguma questão, sei lá, de porcentagem. Fulaninha foi à farmácia, comprou tal coisa, gastou 30% do seu dinheiro. Depois foi ao mercado, gastando 40% do restante. Quantos fulaninha sobrou? Então, coisas assim, sabe? São perguntas bem objetivas, com textos bem curtinhos, assim. Normalmente as questões são assim deles, tá? Então não é maçante, não é cansativo, tá? Ok, então não tem grandes textos para Não, cargos de nível não, médio, não não. trabalha com gráfico, não é normal isso. Gráfico, no caso, aí a parte gráfica é um conteúdo que é fora do edital deles, tá? Dentro do conteúdo programático, aí não cai, tá certo? Perfeito, Essa situação. muito bom. E, mestre, e aí, quais são aqueles assuntos assim que, porra, são 50 questões, a prova 10 de matemática, nesses 10 aí de matemática, o que assim, porra, pule de 10 deve cair na prova, porque a FGV tem recorrência de cobrar esse tipo de assunto nas provas, e mesmo que não tenha recorrência, mas você acredita que vai ser cobrado porque é uma prova que, de repente, né, Tá, tem um vamos lá, viés vamos para a fazer, segurança pública. O que você imagina aí que pode cair nessa prova? fazer aquele bolão que às vezes Isso, bolão, aposta. exatamente. Ela, bola, Então, pega aí assim, a sua bola, né, vamos de lá. cristal Então, e tenta adivinhar aí. ó, eu vou falar aí 4 assuntos que eu considero como certos. Olha aí, eu considero como certos. Então, olha só, dentro dos conteúdos do edital aí, já que não vai mudar o conteúdo, né? Ela só vai dar segmento ao certame, né? Então, dentro dos conteúdos aí programáticos de matemática, são 4 assuntos que eu considero como certos. O primeiro, tá? Equações e sistemas de primeiro grau, tá? Eu falo os dois porque um depende do outro, né? Então, assim, pode cair tanto um quanto o outro, tá? Diga-se passagem, pessoal, já fica a dica aí, tá? Dentro desse assunto, procurem trabalhar as duas formas. Como assim? Quando eu falo lá dentro de sistema de equações, trabalhem tanto questões delas, como aparece lá o sistema montado só para ser resolvido, quanto a ideia do sistema contextualizado. Como assim? Em uma papelaria, 5 pastas mais 3 borrachas custam R$ 40.
2 pastas mais, sei lá, 8 borrachas custam R$18. Qual é o preço de uma pasta e uma borracha? Coisas assim. Então, ele conta uma historinha para você montar o sistema e resolver e responder a pergunta que ele quer. Beleza? Então, primeiro tópico, equações de sistema de primeiro grau. Tranquilo? Segundo tópico aí, a parte de porcentagem. Um assunto que eles gostam bastante. Então, agora há pouco eu dei esse exemplo mesmo, né? Fulaninha foi na farmácia, gastou 30% do que tinha, depois foi ao mercado gastando mais 40%. Quanto sobrou de fulaninha? Então, algo assim, coisas assim. Também conta uma historinha, tá? Então, primeiro ponto, equações de primeiro grau e sistemas. Segundo ponto, a ideia de porcentagem. Terceiro ponto, eles gostam muito de geometria plana, né, desse tópico, né? Mas dentro do edital deles, Luiz, tá? Como é que tá ali, né? Como é que foi o recorte, né, que a banca fez, né? Então você tem lá, dentro desse tópico, perímetros e áreas e teorema de Pitágoras. Então, ali tem questões, por exemplo, deles lá, que ele dá uma área, pede para calcular uma área, né? Contextualiza. Fulaninho tem um apartamento cuja sala tem a imagem abaixo. Calcule a área dessa sala. Então, basicamente, não é uma fórmula direto de área. Geralmente, você tem que recortar a figura em duas, utilizar mais de uma fórmula, somar as áreas. Ela exige um pouco mais de raciocínio, por assim dizer. Não é uma fórmula pronta nesse caso, que tu vai aplicar, acabou, resolveu. Não, tem que trabalhar um pouquinho mais. Outro exemplo, em uma praça circular, fulaninho dá 7 voltas. Sabendo que essa praça tem, sei lá, 300 metros de raio, quantas voltas fulaninho percorreu no total? Então, ele contextualiza, trabalhando dentro aí desse assunto, tá certo? Mesma coisa do teorema de Pitágoras, tá, galera? De repente, ele vai aplicar aí, pede para tu aplicar o conceito de Pitágoras, e depois, de repente, pode pedir o perímetro da área do jardim triangular, enfim, ele vai contar uma historinha para você aplicar o conceito matemático, mas, ao mesmo tempo, trazendo aquele leque, né, interpretativo, né? Exige isso, não é só a língua portuguesa que fica puxada, ela pede nessas questões, né, exige um pouco do candidato, um pouco de interpretação também, além do conhecimento matemático, tá certo? Isso é importante. Então, vamos lá, voltando, equações de sistema de primeiro grau, porcentagem, aí dentro de geometria plana, né, aquele perímetros, áreas, teorema de Pitágoras, e por último, probabilidade, tá certo? Então, probabilidade, questões do tipo assim, uma urna, temos 4 bolas azuis e 3 verdes. Retirando seu acaso em reposição, qual a probabilidade de retirarmos 2 bolas verdes? Então, lembrar lá, o E a gente multiplica, o O a gente soma, dando uma aula aqui compacta, Luiz. Então, vamos ter que multiplicar as probabilidades. Então, assim, eles gostam muito desse tipo de questão de probabilidade, de urna, de dado, enfim, né? Que é o corriqueiro que a gente vê em livros, enfim, de maneira geral. Tá? Acredita que, em termos desses 4 assuntos aí, pode ser cobrado mais de uma vez? Termos, por exemplo, 2 questões sobre. Sim. Sobre O que equações, acontece? por Acredito, exemplo. por exemplo, uma coisa que pode acontecer é dentro justamente de geometria plana. Ele pode cobrar uma questão de áreas, tá? E pode colocar uma outra questão de Pitágoras aí. Pode ser. Entendi. Beleza. Pode acontecer. E quais outros assuntos assim são muito recorrentes em prova da FGV que os candidatos têm que ficar atentos aí, porque podem vir aí na prova? Tá, esses aí eu considero como certos, tá? Aí, vamos lá. Vamos pensar aqui, de repente, de forma lógica, o que não foi cobrado na outra prova, né? Pensando no embate. Tudo bem que são bancas diferentes, né? Mas uma coisa que eu colocaria, né? A parte de média não caiu na prova, então média aritmética aí. Esse assunto aí na banca, na FGV, não é difícil, é bem tranquilo, tá? Ele também conta uma historinha lá, tá? Mas é um cálculo, não é complexo, não é difícil, não é bem objetivo aí, tá? Diga-se passagem esse assunto, se o candidato pegar aí, estudar o conceito, né, de média, pegar umas 10, 15 questões aí diferentes dentro desse assunto, ele já está preparado para esse assunto, tá? Então, médias, tá? E deixa eu pensar aqui. Algum problema com raciocínio, né? Com aquelas operações fundamentais, tá? Tipo assim, fulano vai a uma lanchonete, compra 5 sucos a 5 e alguma coisa, 3 salgados a 4 e alguma coisa.
2 doces, sei lá, 3 e alguma coisa. Sabendo se que ele pagou com uma nota de 100, né? Quanto lhe sobrou, né? Então, exige aí aquela parte de operações fundamentais, né? Multiplicação, soma com números decimais aí, né? Então, algo assim. Não foi cobrado na última prova, tá? E deixa eu pensar mais aqui, mais alguma coisa que eu colocaria. Alguma coisa com frações, tá? A banca gosta muito de frações e é um assunto, Luiz, que geralmente os alunos têm muita dificuldade, tá? Operações com frações, né? Então, entender o conceito, por exemplo, lá, justamente essa questão do cano, né? Se vai ser dividido em partes iguais, se eu tenho um inteiro, então eu vou ter para cada parte metade, né? Aí depois dessa metade, se vai, no caso, se vai ramificar de novo em 3 partes, então eu vou ter a terça parte da metade. O que é isso? É uma divisão de frações. Como é que era aquela regrinha lá da tia? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 1/2 vezes 1/3 vira 1/6. Então, eu vou ter 1/6 de água. Então, essas coisas assim, com frações são importantes também. Eles gostam bastante, tá? E é isso, cara, tá? Nesse primeiro momento, eu enxergo a prova no macro aí seria isso, ao meu ver, tá? Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, mestre, as informações são de que a prova deve, né? Pelo menos as informações que eu apurei até o momento, são de que a prova deve acontecer após o carnaval. Tem tempo aí para se adaptar a todo esse estilo novo aí da FGV, não tem? Tem bastante tempo sim, até porque a gente parte do pressuposto, né? A gente, quanto professor aqui da Degrau, eu sou muito preocupado com isso. Então, quando deu a pausa aí do concurso, as turmas continuaram, o que eu fiz com o meu material? Eu basicamente trabalhei, né? Continuei trabalhando com o IBAD, que a gente não sabia como é que estava o cenário, né? Já coloquei questões da FGV e outras questões. Então, assim, eu falo que eu preparo meu aluno para qualquer banca. Então, dando uma boa base teórica. Ao meu ver, né, esse aluno, ele não parou de estudar. Então, ele está com conteúdo fresco na cabeça, o conteúdo programático. Ele tem que fazer só o que agora? Ajustar com a FGV. Então, assim, hoje, dia 5/12, né, imaginamos aí que a prova vai ser na última semana de fevereiro, de repente, primeira semana de março. O que tem que fazer agora? Muitas questões da banca. Então, essa parte aí ele consegue, justamente, se ele for disciplinado, ajustar direitinho e entender como é que é a mecânica, né? Como é que é a lógica de cobrança da banca. E esquece a prova do IBAD, né? Ou não? Com certeza. Esquece, agora joga fora o IBAD, porque não tem mais para olhar. Já foi passado, né? Enfim, é isso. Perfeito. Mestre, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma dica final, uma mensagem final aí para todos aqueles que vão fazer a prova do concurso para soldado da PM. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu imagino que esteja todo mundo esgotado mentalmente, porque eu me coloco muito no lugar do candidato, né? Ele está, de repente, é seu sonho CPM, aqui, policial militar do estado do Rio de Janeiro. O cara estava estudando igual um maluco, tal, estava bem preparado. Milhares de alunos da Degrau conversaram comigo, né? Tiraram notas excelentes de passagem na primeira fase aí, mas aí teve esse problema, teve essa anulação de prova. Então eu vi que muita gente ficou frustrado, né? Deu aquele cansaço mental, aquele estresse já que é normal, né? Então, assim, a galera voltou depois que foi avisado, né, que ia ter tal. Então, assim, meu recado, né, minha mensagem é que tenham forças, falta pouco agora, né, para ser concluído o processo, e que estudem, independente. Sei que tão cansado, mas imagina que eu sou maratonista, né? Tipo, tá correndo lá os 21 quilômetros, né? São Silvestre, agora vai ter no final do ano. Fica até importante. Observe como é que é a prova e como é que é o quilômetro final, né? Os 2 quilômetros finais, né? Os quenianos que dominam a prova, eles, apesar de se correrem tanto, no final eles estão cansados, mas o que eles fazem? Eles tiram força, eles continuam, ficam focados no objetivo para poder chegar lá e ser campeões. Então, na minha opinião, né, siga essa dica, né, como keniano, mantenha isso aqui forte, né, a cabeça ajuda muito, a mente forte, para continuar aí o processo, aguentar o processo e obter êxito, tá? E acho que pelo menos matemática, né, acho que é importante falar isso, a matemática é treino, é conta, façam, refaçam, tá? Muitas questões da FGV dentro da matéria. É claro, lembrando sempre que a sua prova é um nível de escolaridade médio. Cuidado aí na hora de você filtrar questões, buscar questões. Tem que pensar que a prova é de nível médio,
tá? Tem gente também que acha que assim, tem que, não, vou me preparar para o IME e para o ITA para poder estar preparado para a PEMERG. Não, gente, são coisas diferentes. Então, é seguir certinho, beleza? Então, siga aí essas dicas que eu acho que, se Deus quiser, o sucesso vai vir, a consequência aí, beleza? Show de bola, mestre. Cara, eu quero agradecer muito aí, mais uma vez, a sua participação aqui no Super Dicas, que, como sempre, é brilhante. E saiba aí que estamos sempre aí com as portas abertas para você, mestre. Obrigado aí pela sua participação, tá? Gente, abraço, bons estudos aí, tudo de bom. Vamos que vamos. É isso aí. Pessoal, eu também vou ficando por aqui, né? Mas antes de ir embora, eu quero lembrar de vocês para deixarem o like aqui, caso tenham gostado desse vídeo, né? Compartilhem esse vídeo aí também com seus amigos pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E se você perdeu o primeiro episódio do Super Dicas, eu lembro que está aqui disponível no canal da Degrau Cultural, né? O primeiro episódio foi com o professor Márcio Peixoto, falando sobre a disciplina de Direito Administrativo e Legislação da PM, né? Então confere aí, já focado, né? Com a banca FGV. Nos próximos dias nós vamos disponibilizar aí outros episódios sobre as demais disciplinas de concurso. Para não perder nenhum episódio e você, para ser notificado, basta se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, ok? No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, pois estamos sempre aí preparando informações, notícias relevantes sobre tudo que está acontecendo, sobre o mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!